5h30 da tarde. Atenção esse horário aí, hein? E antes de viajar para Porto Alegre, o Flamengo treinou hoje no Ninho do Urubu. Ana Flávia Nunes, conta pra gente. Boa tarde a você. Ei, Mari, tudo bem? Ótima tarde para você e a todos. O Flamengo treinou aqui no Ninho do Urubu às 9h30 da manhã. E como o elenco se reapresentou ontem e parte do grupo ficou na academia, o técnico Felipe Luiz só teve mesmo esse treino de hoje para preparar o time para o jogo de amanhã contra o Grêmio lá em Porto Alegre. O Danilo, recuperado da lesão na coxa, voltou a treinar, deve ser relacionado para essa viagem, mas a tendência é de que ele fique como opção no banco de reservas. Já o Pedro, que voltou a jogar depois da lesão grave no joelho, ele sim vai para Porto Alegre com certeza e em condições de jogo, né? O Flamengo, que tem esse ano como prioridade o Brasileirão, deve entrar em campo então com força máxima amanhã em busca da vitória e também de melhorar a pontaria depois da derrota durante a semana para o Central Córdoba na Conmebol Libertadores. Nesse jogo, o Flamengo finalizou 19 vezes e marcou apenas um gol, né? A viagem do Flamengo, então, está marcada para hoje, às 4h da tarde. Logo mais às 2h, a equipe sai aqui do Ninho do Urubu para o aeroporto. E a gente lembra, né, Mari, esse horário diferente do jogo de amanhã na transmissão da Globo às 5h30 da tarde. Perfeito, Aninha. Obrigada. Bom trabalho a você. E esse confronto entre Flamengo e Grêmio marcou a carreira de um jovem camisa 10 da Gávea 30 anos atrás. Às vezes é difícil acreditar que já passou tanto tempo. Eu não tinha percebido isso. Foi justamente em 95, 30 anos. Enfim, passa muito rápido. E mesmo depois de 3 décadas, um lance muito fresco na memória de quem foi o grande responsável por ele. Um gol para mim e para muitos torcedores do Flamengo, inesquecível. Era um Flamengo e Grêmio decisivo. Primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil de 1995. Se você pegar os jogos Flamengo e Grêmio naquela época, era sempre muito disputado. Paulo Nunes e Jardel do lado do Grêmio. Era um time muito bom taticamente, mas tinha bons jogadores, tinha muito bons jogadores. Sávio e Romário no Flamengo. Eu acho que aquele jogo ali contra o Grêmio, na semifinal da Copa do Brasil, foi o, vamos dizer, o pontapé inicial para a minha sequência. Sávio, então com 21 anos, foi o nome do jogo naquela noite de 23 de maio de 95. Viva o ponta, aquele jogador ousado, que ginga, que dança diante do marcador. E que belo passeio nos pés de um garoto. O golaço inesquecível foi desse jeito, driblando quem aparecia pela frente. O primeiro jogador que eu me lembro que veio dar o combate foi o Jardel, o atacante deles. E ali, quando eu pego a bola e começo a conduzir a bola, eu vi que era muito difícil, porque a defesa estava muito bem postada. Mas era uma jogada que eu tinha que fazer. Muita gente fala que foi um dos gols mais bonitos que viu no Maracanã. Naqueles tempos de Sávio no Flamengo, o time treinava aqui, na sede da Gávea, zona sul do Rio, num esquema bem menos sofisticado e moderno do que o que se vê hoje em dia no centro de treinamento do Ninho do Urubu, na zona oeste da cidade. Estrutura muito diferente, mas dentro de campo, aquele gol de Sávio foi encontrar semelhanças justamente num gol marcado em 2025, quase 30 anos depois. Os dribles e o chute colocado de canhota de Luiz Araújo contra o Maricá e de Sávio contra o Grêmio são mesmo semelhantes. Muita gente mandou mensagem, pô, Sávio, você viu o gol do Luiz Araújo? A gente começa a ver que tem algumas coisas parecidas. Sávio ainda faria outro gol naquele jogo. Sávio penetra pelo meio, tem tranquilidade para perceber o cantinho e fazer 2-0. Outro belo gol do melhor jogador da partida. O Flamengo seria derrotado e eliminado no jogo de volta da semifinal, mas ganhou aquela primeira partida por 2-1. E Sávio ficou com algumas das melhores lembranças. Um dos jogos mais importantes assim, na minha carreira. Para mim foi um jogo praticamente completo, assim, né? Tudo dava certo para mim. E aí completar com dois gols bonitos, assim. Ô, Papa, conta pra gente. Pedro, veremos como titular nesse jogo do Flamengo do fim de semana? Eu acredito que sim. Eu acredito que o Felipe deu uma oportunidade pro Pedro, mas o que eu ouvi, a Raíza... Cara, a Raíza, desculpa, minha cabeça tá a mil, né, com muitas coisas acontecendo. Você não tava no Ninho, né? Você não tava no Ninho agora, né? De novo, né? Não,
Tinha uma galera enorme, cara, muita gente foi lá cobrir essa semana. Teve uma apresentação sócio-torcedor e aí o Danilo estava lá, a gente conversou com o Runco, conversou com os fisioterapeutas, conheceu as estruturas todas, viu tudo o que acontece no Ninho. E aí eu fiquei conversando um tempo com o Runco, com a equipe médica, com fisioterapeutas e tudo mais. E não vou citar quem foi que me falou, mas uma pessoa me falou que a ideia é começar a dar cada vez mais minutagem ao Pedro. E a ideia é que ele não entre já, não sei se já nesse jogo com o Grêmio, então por isso que eu não posso cravar, entendeu, Raíza? Me falaram que a ideia é que ele comece algumas partidas, que ele tenha algumas partidas iniciando junto com o restante. E, óbvio, ele vai ter um controle, quando ele começar o jogo, ele vai ter um controle, isso ele me falou, ele vai ter um controle de 60 minutos inicialmente, no máximo, entendeu? Jogar até os 15 do segundo tempo. Então, ele vai aumentando isso até ele poder jogar a partida inteira, mas a intenção é que ele comece jogando, não sei se já nessa partida contra o Grêmio. O que me passaram é isso, a intenção dele começar jogando já a partir dos próximos jogos. Então, ele já entrou, então não sei se já vai ser nesse jogo contra o Grêmio. Mas volto a dizer, falaram de novo para mim, não temos pressa para que ele jogue a partida inteira. A pressa nossa era que ele ficasse recuperado, que ele estivesse bem, que ele já pudesse atuar, mas com qualidade, sem forçar nada, sem antecipar nada, porque a intenção deles era o Super Mundial. Ele está pronto para o Super Mundial. Raíza. Não, é por aí, realmente, né? O plano de recuperação do Pedro passa por isso. O momento agora é de dar ritmo de jogo para ele. Claro que todo um cuidado para esse retorno. Acho temerário que ele comece jogando, por exemplo, contra o Grêmio. Ele já fez um número de minutos contra o Central Córdoba. Para ser o primeiro jogo, um número considerável. Aí o Flamengo tem uma viagem que desgasta também, enfim, eu acho que para começar jogando, o Flamengo deveria, neste momento, optar pelos jogos em casa e nessa forma gradativa, mas o departamento médico do Flamengo é super qualificado e se o Pedro começar como titular no jogo contra o Grêmio é porque eles entendem que é super seguro, né? Mas a gente já falou sobre esse retorno do Pedro, que é um retorno muito esperado e muito importante no momento em que o Flamengo precisa de letalidade, Ilan. Tem uma pressãozinha esse jogo, né, o Papa? Que o Flamengo vem dessa derrota inesperada, né? Uma derrota até certo ponto, muita gente considerou meio vergonhosa, né? Contra um time que não é um dos principais da Argentina. E é jogo fora contra o Grêmio, né, meu amigo? Se tem prioridade pelo brasileiro, vamos ganhar. Justificar a prioridade agora. Aí, Ainda tem essa. Você desgastou os caras no segundo tempo. Então agora não é prioridade? Então, peraí. Então, se começar a não ganhar no brasileiro e também na Libertadores, aí, meu amigo, vai ter que provar o ponto dele. Tem que provar que fez o certo. Aí, né? O caldo entorna. E a gente tem exclusivo pra falar aqui, mas você tem 2 superchats pra ler aí. É obrigação do Flamengo ganhar do Grêmio? Lá. É lá, né? Não é obrigação, porque o Grêmio tá jogando em casa e o Grêmio é um time fortíssimo. Mas a questão é, o Flamengo se colocou nessa obrigação. Concordo. Aí é o problema. Excelente. O Flamengo criou uma pressão desnecessária para ele próprio. Concordo. Tivesse ganho, né? Tá totalmente errado o que o Flamengo fez, tivesse ganho no Central Córdoba, não teria criado essa pressão desnecessária para domingo. Você ia falar, olha... Meu amigo, se não tivesse se posicionado com relação ao negócio de metas e de prioridade, tem certas coisas que você não precisa soltar, você não precisa falar, cara. É melhor você deixar... Tem certos... Bom, mas aí ele ia poupar 3, a gente ia saber. Você coloca a meta lá na hora que você vai fazer lá as metas de orçamento. Planejamento, você coloca, olha, tem que chegar na semifinal de tal campeonato, tem que chegar entre os 3 do brasileiro. Você já está dizendo que você vai disputar. Você já está dizendo que você vai... tem que chegar na semifinal da Copa do Brasil. Você já está dizendo que você vai disputar. Tem que chegar na semifinal da Libertadores. Você está dizendo que você tem prioridade aquilo ali. Se você botar que você tem que chegar entre os 2 primeiros do brasileiro... Você já está dizendo que você quer ser campeão brasileiro. Você vai tentar pelo menos ser campeão brasileiro. A partir do momento que você coloca como uma obrigação ganhar o brasileiro e fala que é prioridade e que vai pagar mais por aquilo ali, você está gerando uma pressão totalmente desnecessária e essa cobrança toda. Todo mundo falando, tá vendo aí? Poupou porque é prioridade. Cara, se você não tivesse falado nada... Poupamos, fizemos um controle de carga, você consegue conduzir sem pressão. O Flamengo se colocou numa situação de pressão. É simples. Planejamento, que o Textor errou, o Flamengo errou no planejamento e também na questão de
de pensar na temporada. Quando você pensa na temporada dessa forma, você já está se colocando em um estado de pressão. Simples. Se não ganhar do Grêmio, vai ser cobrado, né, Raíssa? Se não ganhar, vai ser cobrado. E se ganhar, sabe o que vai ser dito? Fez mais que obrigação. Porque perdeu quarta-feira para poupar pro jogo contra o Grêmio, então fez a obrigação de ganhar contra o Grêmio. Fala, Raíssa. O Flamengo realmente se colocou nessa situação e ela é ainda mais agravante se você olhar para o momento do Grêmio, né? Que não é um momento muito bom. O Grêmio é um time que tem muitas fragilidades, um time que defensivamente é muito frágil. Então, se você olhar tudo isso, o Flamengo chega muito pressionado a vencer esse jogo contra o Grêmio lá em Porto Alegre, o que, enfim, em situações normais não seria nenhum absurdo não vencer lá. Agora o Flamengo vai ter, Ilan, o retorno do Danilo, muito provavelmente. O Danilo treinou hoje com o grupo, tá tudo certo. Estava liberado desde ontem, tá, Raíssa? Ele estava liberado desde ontem. Ele estava liberado desde ontem, mas os jogadores estavam de folga. Então, com o grupo é hoje, mas ele já estava liberado desde ontem. E hoje ele treinou, né, com o grupo todo, enfim, e está à disposição do Felipe Luiz para esse jogo contra o Grêmio. É um retorno importante, porque, Elan, os dois zagueiros do Flamengo estão muito desgastados, muito. Tanto o Léo Ortiz quanto o Léo Pereira, depois do jogo contra o Central Córdoba, eles sentiram muito. Conversei com uma pessoa da comissão técnica que me confirmou isso, falou, é verdade, a gente está com a nossa dupla de zaga com uma minutagem muito alta e eles estão cansados, estão realmente desgastados. E aí, vamos ver como é que eles vão fazer, se vão começar com o Danilo. Ele está um longo período também fora, né? Estava se recuperando dessa lesão, então tem essa questão também, sempre quando o jogador fica muito tempo sem jogar, o retorno dele, como é que é feito esse retorno, mas o Danilo vai estar à disposição e é um reforço importante nesse sentido, porque o Flamengo nos últimos jogos só teve basicamente o Léo Ortiz e o Léo Pereira. O Felipe Luiz até falou que o Alexandro pode jogar ali de zagueiro, enfim, tem o próprio Varela, que ele citou também, que pode fazer a zaga, mas ele foi colocando aí o Léo Ortiz e o Léo Pereira, e eles estão bem desgastados. O Léo Ortiz, Grêmio é que aqui, deve ser, tá? O Léo Ortiz é que deve ser, se um dos dois saírem, se um dos dois tiver que sair para a entrada do Danilo, quem deve sair é o Léo Ortiz. Vene Casagrande, você já trouxe informação aqui neste programa que o Flamengo tinha o brasileiro como grande prioridade aí para a temporada, né? O grande sonho, o grande objetivo do Flamengo. A gente viu o Felipe Luiz poupando numa Libertadores, dessa vez não deu muito certo, que se tivesse dado certo ninguém ia falar nada também, pois né? É o famoso resultadista, mas o futebol é assim mesmo. É isso. E eu quero saber, mudou alguma coisa no planejamento do Flamengo por conta desse resultado? Qual é a prioridade? Continua sendo o Campeonato Brasileiro, Vene Casagrande? Fernandinha, nada mudou. Não vai ser essa derrota, isso é informação, não é opinião, até porque eu apurei, porque eu tinha essa dúvida mesmo para ver como que seria a postura da diretoria e da comissão técnica em relação a essa derrota, se mudaria o planejamento, se a Libertadores poderia ser o top 1 de prioridade na temporada, e não, nada mudou. Continua sendo Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Óbvio que para o duelo com a LDU, como a gente discutiu aqui ontem, eles vão olhar diferente do que eles iriam olhar anteriormente caso tivesse conquistado a vitória dentro de casa diante do Central Córdoba. O que isso quer dizer? Que alguns jogadores que poderiam ser poupados podem não ser mais poupados para esse jogo tão importante fora de casa pela Libertadores. E quando a gente fala priorizar o Campeonato Brasileiro, não é que está deixando a Libertadores de lado. Claro. É porque está dando um valor maior para o Campeonato Brasileiro agora do que dado nos anos anteriores. Essa escolha já é um... É isso. E o próprio Arrascaeta e o próprio Léo Ortiz, eles deram entrevista depois do jogo contra o Central Córdoba, confirmando isso. Que tanto Felipe Luiz quanto o José Boto passaram para o elenco que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, mas sem deixar a Libertadores de lado. Quando a gente fala isso, priorizar, o torcedor precisa entender que não é que o Flamengo está fazendo pouco caso da Libertadores. Na verdade, o Flamengo está valorizando o Campeonato Brasileiro da maneira que deveria ter valorizado nos anos anteriores e a gente viu que não foi valorizado. A prioridade eu acho que foi... o que aconteceu agora é uma boa amostra. Termômetro, né? É isso. Que gente, entendam, já falamos várias vezes isso aqui. Escolhas terão que ser feitas até dia 21 de dezembro, quando acaba a temporada para o calendário brasileiro. O calendário é desumano. Para o atleta de alta performance, ele não vai conseguir performar o ano inteiro em todos os jogos com essa minutagem alta.
tem que ser feitos ciclos, escolhas para dentro das competições. E vai ter uma hora que elas vão engarrafar e você vai ter que escolher. Eu vou colocar a minha força máxima aqui ou ali. Isso exatamente aconteceu agora. Inclusive, esse ano, essa temporada é literalmente do começo de janeiro ao fim de dezembro. 21 de dezembro. Porque em outros anos a gente via ali começando em fevereiro e acabava no começo de dezembro. Final de janeiro 24, Pois é. 25. Então essa temporada ela vai ser muito exigida, no caso, para os atletas. E ainda tem o fator supermundial, que isso também interfere, não é uma competição. Tudo bem, para mim, utopia algum brasileiro sonhar com o título dessa competição. Sério, Renê? Eu não sei não, sonhar com título, eu não acredito que um brasileiro irá conquistar. Agora, você não pode ir no Super Mundial e fazer feio, por exemplo. Sim. Passar vergonha. Acho que você tem chance de pensar para passar de fase, você vai ganhando dinheiro. Só que essa temporada não tem jeito, ela vai exigir demais dos atletas. Então o torcedor rubro-negro precisa entender isso. O fato de priorizar o Campeonato Brasileiro não é que está fazendo pouco caso à Libertadores, é que está dando uma valorização daquela forma que não foi dada em anos anteriores ao Campeonato Brasileiro. Muito bem, o Vasco encara o Sport nesse sábado. Nação rubro-negra, abençoadas e abençoados. Olha o homem aí cada vez mais perto do Mengão. Jorginho está cada vez mais perto do Flamengo. Que notícia espetacular para o torcedor rubro-negro. O Flamengo também tem o Andrés Pereira como prioridade, mas ambos jogadores vêm somente na janela do meio do ano. Então, torcedor rubro-negro, calma. O Flamengo tá negociando, o José Boto tá tentando adiantar o máximo possível, tanto com o empresário do Jorginho, como com o empresário também do Andrés Pereira. São jogadores qualificados, são jogadores de altíssimo nível, né, de altíssima qualidade. Então, assim, gosto muito do jogador. Amanhã também vou trazer uma excelente notícia para o torcedor rubro-negro. Na partida contra o Grêmio, o P9, o artilheiro Pedro, pode começar entre os titulares. Então, assim, o Flamengo dando uma minutagem. A ideia do Flamengo é usar pelo menos o Pedro nos 45 minutos iniciais, né? Para o jogador tá começando a soltar ali a musculatura, né? Sentir aquele ritmo de novo, né? Então, assim, muito bom. Que notícia boa, né? O Flamengo vem trabalhando intensivamente com o Pedro para que o jogador possa se recuperar cada vez mais, possa ficar 100% o mais rápido possível para ajudar o Flamengo, porque a gente tá vendo o Flamengo perdendo diversos gols, né? Então, assim, que conteúdo top, nação. Se inscreva no canal, amigas e amigos. Aqui é só conteúdo top. Eu prometo trazer mais conteúdos de altíssimo nível para vocês. Então é isso. A qualquer momento estarei de volta. Se inscreva no canal, deixa o like. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.